Sabe, quando a gente pensa no nosso sistema imunológico, a primeira imagem que vem na cabeça é tipo um muro, uma barreira, né? Mas a realidade é muito mais fascinante. Pensa num exército super inteligente que aprende e se adapta. E hoje a gente vai acompanhar de perto a jornada de um dos seus soldados de elite, a célula. A pergunta que vai guiar nossa história é essa aqui: como é que o corpo aprende a lutar contra um inimigo que ele nunca viu na vida? A resposta, olha, é uma jornada incrível de busca, ativação e, o mais importante de tudo, de memória. Para a gente entender a jornada desse nosso soldado, primeiro a gente precisa dar uma olhada na estrutura do exército todo. Acontece que o sistema imunológico tem basicamente duas linhas de defesa, duas estratégias principais que trabalham juntas o tempo todo. Pensa assim. De um lado, a gente tem a imunidade inata. E a tropa de choque, sabe? A galera da linha de frente que tá sempre pronta. Age super rápido contra qualquer invasor. Do outro lado, aí vem as forças especiais, a imunidade adaptativa. Essas são as unidades de elite, treinadas para reconhecer e atacar um inimigo bem específico. E o pulo do gato, elas se lembram dele. Beleza, agora vamos dar um zoom e conhecer os personagens principais da nossa história, esses soldados de elite da imunidade adaptativa. O nome deles é linfócitos. E o que eles têm de tão especial? Imagina que cada um deles tem receptores únicos, como se fosse uma fechadura que só abre com uma chave muito específica. E eles ficam procurando por essa chave, que é a assinatura de um invasor, o que a gente chama de antígeno. Cada linfócito tem essa missão: achar um e apenas um tipo de antígeno. E aqui entra a nossa protagonista, a célula T naïve. Naïve, em francês, quer dizer ingênua, inexperiente. Pensa nela como uma recruta que acabou de sair da academia. Ela já tem a sua ordem de missão, um alvo específico para encontrar, mas ainda está por aí, procurando por ele. Tá, mas como é que essa recruta encontra o alvo dela num lugar tão gigantesco como o corpo humano? Bom, essa busca não é nem um pouco aleatória. É uma patrulha muito, mas muito bem organizada. E essa busca não acontece em qualquer lugar, não. As células T não ficam só vagando sem rumo. Elas patrulham de forma sistemática os centros de comando do corpo, que são os órgãos linfóides, principalmente os linfonodos. Pensa neles como centrais de inteligência. E o ciclo é constante. A célula T ingênua viaja pela corrente sanguínea, entra num linfonodo e ali ela começa a escanear os relatórios de inteligência. Esses relatórios são, na verdade, pedacinhos dos inimigos, os antígenos, que outras células apresentam para ela. Se não for o alvo dela, sem problemas. Ela simplesmente sai e continua a patrulha indo para o próximo linfonodo, dia e noite, sem parar. Essa patrulha incansável continua e continua, até que o momento decisivo finalmente acontece. Aquele momento em que a nossa recruta encontra a razão da sua existência. E então, acontece. Lá dentro de um linfonodo, a célula T naïve finalmente encontra o seu alvo, aquele antígeno único e específico para o qual ela foi programada. A busca terminou. A missão está prestes a começar de verdade. Então, o ponto crucial é este: a ativação não é só virar um interruptor, é uma transformação completa. A célula recebe a ordem para agir, aí ela começa a se multiplicar freneticamente, criando um exército de clones, e ela se diferencia, ou seja, se transforma de uma recruta inexperiente em uma soldada veterana. E essa soldada veterana agora tem um novo nome: célula T efetora. Ela não tem mais nada de naïve. Agora, ela é uma arma poderosa com uma missão muito clara: sair do quartel-general e ir direto para a linha de frente da batalha. Então, vamos seguir esse exército recém-formado de células T efetores. Elas estão sendo enviadas do linfonodo diretamente para o campo de batalha, para onde a ação está acontecendo. A missão agora é chegar na linha de frente. As células T efetores saem do linfonodo, voltam para a corrente sanguínea e começam a seguir sinais químicos de emergência. É como se fosse um GPS que guia elas direitinho para o tecido onde a infecção está rolando. E na linha de frente, a batalha é intensa. As células T efetoras são especialistas em encontrar e destruir as células do nosso próprio corpo que foram sequestradas por invasores, como um vírus. Mas elas não lutam sozinhas. Outras partes do sistema imune, tipo as células B, que produzem os famosos anticorpos, também se juntam à luta para neutralizar os inimigos. Depois que a batalha é vencida e a infecção eliminada, a consequência mais profunda e com certeza mais duradoura de todo esse processo se revela: a imunidade. É que nem todas as células efetoras morrem, sabe? Uma pequena parte delas sobrevive,
e se torna o que a gente chama de células de memória. Elas são as veteranas de guerra. Elas não esquecem o rosto do inimigo e ficam de guarda por anos, às vezes, pela vida inteira. E aqui está a grande vantagem. Na primeira vez que o corpo encontra um patógeno, a resposta leva um tempo para ser construída. É por isso que a gente fica doente, sente os sintomas. Mas na segunda vez, a resposta é tão rápida e tão forte que, na maioria das vezes, o invasor é eliminado antes mesmo de qualquer sintoma aparecer. E essa jornada toda é exatamente o motivo pelo qual as vacinas funcionam. Elas basicamente mostram um dossiê do inimigo para as nossas células T-naive, treinando elas sem que a gente precise ficar doente de verdade. É também por isso que, depois de pegar a catapora, por exemplo, o corpo se lembra e a gente nunca mais fica doente com ela. Essa jornada, da célula ingênua à célula de memória, é uma das maravilhas da biologia. Um sistema de vigilância e defesa que é, nossa, quase perfeito. O que nos leva a uma última pergunta. Se o sistema é tão bom, como é que alguns invasores ainda conseguem enganá-lo? Mas isso já é uma história para outro dia.